Se você pode, compartilhe aí nas suas redes sociais, em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, capítulo 9, primeiro versículo. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem neles as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra. E com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntou-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego. Mas como agora ele vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu-lhe, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vos disse, e não ouviste. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu alguém abrir-se os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse Deus, nada poderia fazer.
Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que tinha expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E respondeu e disse: Quem é ele, que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui nós temos algumas lições que nós podemos tirar e aprender dessa palavra. O interessante é que Jesus passa com seus discípulos, vê um jovem nascido cego, cego de nascença, e eles perguntam: quem que pecou? Ele ou os seus pais? Muitas vezes nós perguntamos isso para Deus. Por que isso nos sobreveio? Por que isso está acontecendo conosco? Alguns falam assim: os seus antepassados devem ter sido muito ruim para você sofrer tanto agora. Isso aí porque são escolhas, isso aí porque são heranças familiares. É claro que nós acreditamos em tudo isso. Mas, neste caso, nem tudo é uma herança familiar. Nem tudo é algo que veio dos nossos antepassados como maldição, como juízo de Deus. Aqui mesmo nós temos esse exemplo onde os discípulos, a primeira pergunta que eles fizeram para Jesus: quem pecou? Quem pecou? E muitas vezes só querem achar o erro. Só querem olhar para você e procurar o pecado. Onde você pecou, onde você errou para passar o que você talvez esteja passando ou que nós talvez estejamos passando. E Jesus então disse para os seus discípulos: olha, nem ele pecou, nem tampouco seus pais pecaram. Mas tudo isso aconteceu para que manifestasse o poder de Deus. Outra versão diz: para que manifestasse a glória do Senhor. E é interessante porque Jesus, vendo aquele jovem de nascença, então até então ele não tinha nenhuma perspectiva de vida porque nascera cego. Não tinha perspectiva nenhuma de nenhum tipo de milagre, porque até então nunca se ouviu falar de um cego de nascença tinha sido curado ou teria sido curado. Nós acabamos de ler esse relato. Então esse jovem estava totalmente já com a mente, trabalhada para isso, que era cego, nasceu cego e vai morrer cego. Quantas vezes nós falamos assim: eu nasci assim, minha família é assim e vou morrer assim. Eu não quero tocar em religião, eu não quero tocar em princípios, preceitos, dogmas, paradigmas, mas nós precisamos abrir os nossos olhos. E é interessante porque, por muitas vezes, nós simplesmente acostumamos. O próprio livro de Atos diz que, por muitas vezes, nós trazemos doutrinas, heranças familiares, e nós permanecemos nela e, com certeza, a maioria estamos errados nessas doutrinas. A maioria estamos errados nessas crenças. A maioria nós estamos errados achando que foi assim que os nossos avós ensinaram, os nossos bisavós ensinaram. Quem sabe, como no meu caso, meus avós, bisavós vieram da Itália e trouxeram todo um costume. Não quer dizer que isso seja bom para mim. Eu vivo em outro tempo, em outro país, não é verdade? Eu vivo em outra era, eu vivo hoje com uma outra cabeça, com uma nova visão. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Abrir o seu campo de visão. Abrir o seu ângulo de visão. Porque por muitas vezes, ainda que nós enxergamos, nós não queremos ver. Ainda que nós vemos, ainda que os nossos olhos sejam sãos, mas nós não queremos enxergar o que nós estamos passando, o momento que nós vivemos,
qual é as consequências disso? Muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. E é tremendo, porque Jesus olha para ele, chama-o, né? E ele estava ali mendigando. E é interessante, porque se nós formos lá na passagem onde Jesus cura o cego Bartimeu, a Bíblia diz que ele lançou de si a capa. Então, até para mendigar, eles teriam que pagar impostos para Roma. E então, se esse jovem estava ali, cego de nascença, mendigando, com certeza ele também trazia sobre ele essa capa de miséria, essa capa de jugo, essa capa de um sistema corrupto. Mas uma hora Deus preparou esse milagre. Jesus passou por aquela rua, por aquela viela, encontra esse jovem, chama-o, cospe no chão, faz barro, faz um lodo com a poeira daquele chão e com a sua saliva, pega, eu imagino, o seu polegar e coloca no seu indicador e coloca nos seus olhos, quem sabe com o polegar mesmo, e coloca nos seus olhos ali, e eu imagino que ele falou, o que está acontecendo? Porque ele não viu o que estava acontecendo. Mas ele sabia que algo estava tocando nos olhos dele. E Jesus disse para ele, olha, vai no tanque de Siloé, lava. E ele foi no tanque de Siloé. E ele começa a enxergar algo que ele nunca tinha experiência na vida dele. Ele começa agora a ver uma luz. Não é aquela luz que muitas vezes nós queremos ver no final do túnel. Quando o desespero está grande, as dificuldades são grandes, mas ele viu uma luz que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele viu a luz que o próprio Deus criou. Ele via a luz, que não era simplesmente uma luz dos luminares do sol, mas ele via agora a luz do sol da justiça. Porque Jesus é essa luz. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. E quando nós enxergamos essa luz, nós não andamos mais em trevas. Quando nós enxergamos essa luz, nós andamos agora com os passos firmes, sabendo que o Senhor, como a palavra dele diz em Salmo 119, lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. E Jesus é o Logos. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E esse é Jesus, o qual toda a humanidade precisa confessar, precisa crer. Até quando nós seremos cegos para as coisas de Deus? Até quando o Senhor vai te chamar e você não dará atenção ao Senhor? Por isso ele diz, tornai-vos para mim, vós outros, e eu tornarei para vós. Arrependei-vos dos seus maus caminhos. Ele vem falando conosco. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e aí então encontrarei descanso para as vossas almas. Mas não, quantas vezes é preferível estarmos dentro de um sistema, imbuído num sistema de governo, seja de religioso, seja da nossa sociedade hipócrita que nós vivemos. Até quando você vai preferir andar em trevas para satisfazer um governo, satisfazer uma família, satisfazer alguns amigos? É interessante porque aqui quando ele começa a enxergar, tudo muda ao redor dele. Até os seus pais já não estão com ele mais. Até os pais o abandonam. A verdade é esta. Porque se eu não posso defender o meu filho por causa de um governo, por causa de uma religião, eu estou fora. E quando os fariseus, estudiosos das leis, viram que este cego fora curado no dia de sábado, eles preferiam expulsar. Eles estavam procurando algo para até matar Jesus. Quantas vezes, talvez você que esteja ouvindo essa palavra, quando Jesus lhe abriu os olhos, e você agora começou a sentir perseguição no seu trabalho, no meio de amizade, na sua família inclusive,
Quantas vezes nós somos discriminados dentro da própria família? É porque ainda não conhecem a verdade, porque ainda não veio sobre eles a luz da verdade. E por muitas vezes queremos ouvir a mentira da creta mentira do que nos sujeitarmos à verdade, porque a verdade às vezes temos que renunciar a muitas coisas. Temos que abrir mão de nossos conceitos, paradigmas, falácias e preconceitos por causa da verdade. E Jesus é o caminho e Ele também é a verdade. Como diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida em si próprio. Ele dependia de alguém para levá-lo para aquele ponto, para mendigar. Ele dependia de alguém para comprar para ele, de colocar comida para ele, fazer comida para ele, lavar a roupa para ele, trocar de roupa dele, escolher a roupa dele. Quantas vezes estamos aprisionados, porque nós não queremos que não nos abra os olhos. Quantas vezes estamos aprisionados, tomando remédios antidepressivos, psicotrópicos, ou quem sabe uma droga, lícita ou ilícita. Quem sabe escondemos atrás disso, porque já acostumamos a carregar essa capa. Acostumamos a viver essa vida medíocre que nós temos. Não. Jesus veio não para te condenar, não para te julgar, mas Ele veio ao mundo para nos dar vida, e vida em abundância. Ele veio para abrir os olhos dos cegos. Ele veio para dar voz a quem não tinha voz. Ele veio para abrir os ouvidos àquele que não ouvia, ou ouvia e não entendia. Ele veio para fortalecer os nossos artelhos, fortalecer os nossos pés na rocha, que é Ele próprio. Meu irmão e minha irmã, eu glorifico a Deus por você que está agora conectado conosco. Eu convido a você, deixe que Jesus nessa noite abra os seus olhos. Mas pastor, nem óculos eu não preciso usar, eu tenho uma vista muito boa. Quem sabe os seus olhos espirituais estão fechados. Paulo disse que quando o véu nos é tirado, quando as escamas dos nossos olhos se caem, isto aconteceu com ele, e houve uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, nunca mais ele é a mesma. Os fariseus foram atrás desse jovem e perguntou para ele por 5 vezes. Mas glória a Deus que ele não negou, ele não se intimidou com o sistema, por ser sábado, por ser dia o sabático ali para os judeus. Ele não se intimidou, ele falou, não sei que o homem me curou. Isso é que eu sei. E contando os detalhes. Olha, ele fez lodo, ele cuspiu no chão, ele passou nos meus olhos e diz, olha, vai até o tanque de Siloé. Meu irmão, Jesus é Senhor do sábado, e também Ele é Senhor de Betesda, como Senhor de Siloé. O mesmo que cura o paralítico é o mesmo que cura o cego. O mesmo que cura de nascença é o mesmo que se tornou cego, como Bartimeu, que não nasceu cego. Há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Nada. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível a Deus. Eu glorifico a Deus porque Deus tem nos dado entendimento, tem nos dado graça, tem nos acariciado, irmãos. Nós não temos nada, como Jesus em capítulo 3 de João, dizendo para os seus discípulos, olha, ninguém tem nada se do alto não for dado. Nós não temos nada se de Deus não vier para nós. Eu quero declarar sobre a sua vida, que ainda que queiram pressionar você, para que você negue a Jesus, ainda que queiram pressionar você, para que você não fale mais de Jesus no seu trabalho, não fale mais de Jesus na sua escola, não fale mais de Jesus para os seus familiares, ou quem sabe até hoje você está aprisionado e realmente não falou. Eu quero declarar sobre a sua vida que a partir de hoje, quem sabe que Deus está precisando abrir os seus olhos espirituais para que você veja muito além. Para que você não veja simplesmente alguns
centímetros dos seus olhos. Na hora que você tem uma vista aguçada como uma águia. A mais de 3 quilômetros de distância, ela consegue enxergar o seu alvo. Meu irmão, pare de olhar naquilo que você pode ver. Pare de olhar, pare de mirar para o problema, pare de mirar para a parede que está à sua frente. Pare de ficar simplesmente tendo alvos muito perto. Comece a pedir a Deus para você começar a enxergar as coisas tremendas. Por muitas vezes você pega um pedaço de madeira e diz, isso aqui é uma madeira, isso aqui é um objeto de madeira, isso aqui não. Para quem tem fé, muitas vezes fala, isso aqui é uma árvore. Está lá na frente. Eu peço a Deus todos os dias para que eu nunca perca minha fé. Mas simplesmente não é uma fé, mas o dom da fé. E não é uma fé em Deus, mas é uma fé de Deus. Porque Ele habitando em mim, eu vou ter a fé de Deus. Ele estando comigo, eu vou ter a fé de Deus. Algo sobrenatural. Algo que nós muitas vezes não esperamos, mas alcançamos, porque somos tidos como portador dessa fé. Por isso muitos, descrito lá em Hebreus capítulo 11, alcançaram a fé por justiça, por promessa. Deus, Ele é maravilhoso. Quando os fariseus veem que o jovem não negou, eles vão atrás do pai dele, com medo de ser expulso da sinagoga, com medo de ser banido de um sistema religioso já fracassado. E o pai simplesmente esquiva dizendo, olha, meu filho já é de maior, se tiver algum julgamento é com ele, vai procurá-lo, faz justiça com ele. E eles novamente vão até o jovem. E o jovem novamente diz, olha, eu não sei quem me curou, mas eu era cego e hoje eu vejo. Olha, ninguém pode segurar uma pessoa que tem visão. Ninguém pode segurar, porque ela não depende de ninguém para levá-la a determinados lugares, para escolher a sua roupa, para escolher a comida que vai comer, para decidir por ela. Não. Irmão, quando você tem uma visão, você começa a influenciar pessoas, começa a ditar normas, começa a trazer novos conceitos de mudança. E Jesus passando por ali, encontra com esse jovem. Jesus tem um encontro novamente. Às vezes tivemos uma oportunidade e perdemos ela. Eu quero declarar que talvez você tenha perdido uma oportunidade de sua vida, mas Jesus, essa noite, marca um encontro com você. E Ele quer te alcançar. E Ele quer te abençoar, Ele quer te libertar, Ele quer mudar a história da sua vida. Como diz uma canção, quem escreve essa história ainda está com a caneta na mão. Ainda está escrevendo essa história. E Jesus, quando encontra com ele, diz, olha, você crê no Filho de Deus? E aquele jovem pergunta, eu creio, mas onde está ele? E Jesus diz, sou eu. Este é aquele que fala contigo. É o que você vê agora. E ele diz, Senhor, eu creio. E é tremendo que João aqui descreve que ele agora o adorou. Quando reconhece, é fácil, mas adorá-lo muda a história. Não se sabe, não fala mais nada de muitos que passaram pela Bíblia e foram citados na palavra, mas esse jovem com certeza até hoje é lido, até hoje é pregado essa mensagem, essa lição. E vai continuar sendo até a vinda do Senhor. Adorar é todo o segredo de um verdadeiro cristão. Adorar é todo o segredo de declaração que o seu Senhor, o teu Redentor, o teu Salvador, aquele que pode te curar, aquele que pode mudar a história não só da sua vida. Quando eu quero algo do Senhor, receber de Deus, algo que vai impactar não só a minha vida, mas eu quero deixar para os meus filhos, para as gerações vindouras, para aqueles que me ouvem, para aqueles que andam comigo.
As coisas de Deus precisam dar na luz. As coisas do Senhor precisam ser muito bem claras. Que Deus te abençoe nessa noite. Não se intimide, nem com sistemas, nem com família, nem com amigos. Ah, porque eu vou perder o amigo se eu falar que agora eu sou crente. A minha família vai me banir se eu falar que agora eu sou crente. O meu marido vai cortar até a mesada. A minha esposa vai achar que eu estou ficando doido. Não. Ore. Ore. E comece a declarar quem é o Senhor da tua vida. O sistema religioso, quem sabe que você está vivendo, já não agrada o Senhor mais. Quem sabe que hoje você precisa apegar nesse Jesus que eu estou pregando aqui hoje. Não estou falando de você mudar de religião, muito pelo contrário. Eu estou falando de você fazer uma escolha certa. Tomar uma decisão. Declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe. Essa é a mensagem que o Senhor nos colocou ao coração nesta noite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.